Aqui no livro Brincadeiras das Artes, nós vamos apresentar para a criança algumas obras que retratam jardins aquáticos. Jardins esses que foram especialmente cultivados pelo artista e retratados em inúmeras de suas obras. Isso mesmo, são os Jardins de Monet. Olha só, se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma visita virtual com a criança lá nos Jardins de Monet, proporcione isso a ela, será uma experiência incrível. Agora, se vocês não puderem fazer essa visita virtual, acessem as imagens que nós disponibilizamos por meio do código nesta apresentação. São imagens belíssimas que vão encher os olhos da criança e trazer ainda mais significado para as propostas e análises que vamos realizar aqui no livro, tá certo? Bom, depois dessa visita virtual ou da apreciação das fotografias, apresente essas imagens aqui da página 12 para a criança. Trata-se da reprodução de uma das obras de Monet e também uma fotografia do artista lá no seu jardim. Então, converse com a criança de modo que ela observe os detalhes dessas duas imagens, percebendo o lago ao fundo aqui na fotografia do artista e ele também retratado aqui na obra. Você pode ler para a criança o nome dessa obra, olha só, A Ponte Japonesa e o Lago de Ninféias, e assim a criança vai saber já de antemão como se chamam essas plantas aquáticas que estão aqui retratadas na obra deste artista. Inclusive, se você desejar ampliar esse olhar, essa atenção especial às flores dessa obra, você pode apresentar essa outra reprodução aqui na página 13. Também é mais uma obra de Monet. Aqui são as ninféias e assim de uma maneira um pouco mais aproximada, talvez a criança consiga observar com mais detalhes como ele representou essas plantas, as folhas que ficam boiando sobre a água e as flores que também acompanham essas folhas. Então assim a criança vai poder observar com mais atenção esses detalhes da obra. Outros aspectos também podem ser tratados, com certeza. A questão das cores utilizadas, que talvez representem a luminosidade, o reflexo dos raios solares na água, a presença de plantas que ficam sobre a água. E veja, se vocês fizerem esse tour virtual, a criança vai poder constatar que plantas são essas, ela vai poder ver, observar essas plantas que circundam esses lagos lá no Jardim de Monet. Bom, essas análises, portanto, vão levar a criança a prestar atenção no que ele representou aqui em suas obras e também nas cores utilizadas pelo artista. São vários tons que ele utiliza e a criança então pode se dedicar a isso com a sua orientação. A cada cor que a criança identificar aqui na obra, ela pode colorir um desses quadradinhos aqui com lápis que mais se aproximem das cores observadas. Inclusive, ela pode fazer misturas de cores para obter os tons que ela observa aqui na obra Ninféias, analisada agora nessa página 13. Tá certo? Bom, depois dessa análise das cores utilizadas pelo artista, que tal um experimento? Já pensou convidar a sua criança para observar as ninféias desabrochando? Então, olha só, para propor isso a ela, é necessário que você peça para a criança destacar esta base de flor que nós disponibilizamos no livro de material de apoio, na página 73, tá certo? Então, ajude a criança a destacar a base e a colorir a sua ninféia do jeito como ela quiser, com as cores que ela desejar. Com lápis de cor, giz de cera, tinta, verifique a disponibilidade de materiais que vocês tenham aí em casa. Bom, depois que a flor estiver devidamente colorida pela criança, peça a ela que dobre todas as pétalas da sua flor, seguindo as marcas, os vincos que nós já aplicamos nessa peça, tá certo? E assim, então, a criança vai fechar, vai manter fechada a sua flor. Quando isso estiver pronto, então, disponibilize para a criança um recipiente com água e peça para a criança, então, depositar a sua flor nesse recipiente com água. E aguardando alguns instantes, ela vai ver as pétalas, então, se abrindo.
Bom, isso acontece porque o papel vai absorver a água e assim a dobra vai cedendo e as pétalas vão se abrindo, portanto, em razão dessa ação da água, da absorção da água pelo papel, tá certo? Depois dessa brincadeira, desse experimento, a flor pode ser retirada da água e pode ficar ao sol para secar. Enquanto isso, se for possível, providencie algum papel de uma certa dimensão, um pouco maior, talvez grudando 2, 3, 4 até papéis sulfite para a criança ter uma área para desenhar um lago para sua ninféia. E assim ela pode então colorir com tinta, com as mãos mesmo, espalhando as tintas por esse papel, então com pincéis, e assim ela vai então representar um lago para sua ninféia. E depois que a flor estiver devidamente seca, ela pode ser posicionada sobre esse lago que a criança elaborou. Outras ninféias podem ser elaboradas pela criança também, desenhando diretamente no papel, onde já elaborou o desenho do lago, ou então fazendo dobraduras com outros papéis que você fornecer, tá certo? E depois dessa experiência em que a criança vai ter explorado as cores diferenciadas para as ninféias, ela é convidada então a representar, a se inspirar nessas obras de Monet e então colorir essa ilustração aqui, compondo também o seu lago de ninféias aqui no livro nas páginas 14 e 15. Disponibilize diferentes riscantes, diferentes cores de lápis, de giz de cera, canetas hidrográficas e possibilite então mais essa experiência para a criança, representando aqui as cores que ela elegeria para o seu lago de ninféias, portanto.